Para entender como chegamos a essa situação e principalmente que lições podem ser aprendidas, nós recebemos o presidente da Enel São Paulo, Max Xavier Lins. Doutor Max, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Eu começo perguntando sobre um número mais preciso e um número mais atualizado. Quantas pessoas neste momento na cidade de São Paulo, se o senhor tiver o número primeiro da cidade de São Paulo, ainda estão sem energia? Boa noite, Márcio. Satisfação estar aqui na CNN. Boa noite a vocês e todos os seus ouvintes. Nesse momento, Márcio, nós temos dentro da área de concessão, que é a área de concessão que pega a cidade de São Paulo e mais 23 municípios da região metropolitana, nós temos nesse momento 29 mil clientes oriundos do evento climático da sexta-feira passada. Tá? Então, isso está distribuído entre os 24 municípios, a maior parte deles, aproximadamente pouco menos da metade. Doutor Marcos, desculpa, eu interrompo o senhor porque tem algum ruído acontecendo, não sei se é no seu microfone, está batendo em alguma coisa, se é a bateria dele. Enquanto a gente tenta normalizar isso, eu vou repetir o número então que o senhor me passa. Na região atendida pela Enel, que é a cidade de São Paulo, e mais 23 municípios ao redor, na região metropolitana, são cerca de 29.500 clientes ainda sem energia. 29 mil clientes. 29 mil clientes. 29 mil clientes ainda sem energia desde sexta-feira. Do evento climático da sexta-feira passada. Isso. Esse é o número com que a Enel trabalha neste momento. Isso. Essa é a atualização das 17 horas de... Entendi. Agora, especificamente sobre a situação em Paraisópolis, que é uma grande comunidade, a segunda maior favela da cidade de São Paulo. O senhor tem informações por lá e, principalmente, em relação a esses 29.500 e talvez incluindo aí a comunidade de Paraisópolis ou esse trecho da Zona Sul de São Paulo, já que o protesto teria começado em Paraisópolis e se estendido para outras comunidades. O senhor pode garantir que essa energia vai voltar hoje, terça-feira, até às 24 horas, até às 0 hora de quarta-feira, meia-noite de terça-feira? Márcio, o que eu posso te garantir é que nós estamos trabalhando incessantemente desde a sexta-feira à noite, quando nós tivemos um evento climático de grandes proporções. Os institutos de meteorologia previam uma chuva com ventos de até 55 km por hora. E entrou uma chuva, uma tempestade, com ventos, como vocês mostram aí na imagem, de 105 km por hora. Esses ventos arrancaram coberturas, telhados, derrubaram árvores, mais de 1.400 árvores caídas na área de concessão. E tudo isso vai para a rede elétrica, que é majoritariamente aérea. Então, a rede elétrica sofreu muito fortemente os efeitos dessa tempestade, com ventos de 103, 105 km por hora. Ela foi fortemente danificada. E isso provocou, na sexta-feira à noite, um desligamento de 2 milhões e 100 mil clientes. A partir daí, imediatamente, nós triplicamos o número de equipes de eletricistas em campo, né? Fizemos um grande mutirão aqui, convocamos todos que estavam em casa, de folga, etc. E saímos de um patamar de 300 equipes para 900 equipes no primeiro momento. Isso foi aumentando aos poucos. No sábado já tínhamos 950 equipes, no domingo já 1.000 equipes, hoje estamos com 1.200 equipes em campo. Então, é uma mobilização muito forte, muito intensa. Trouxemos, inclusive, equipamentos e eletricistas de uma outra área de concessão nossa, no interior do Rio de Janeiro. Trouxemos eletricistas de uma outra área de concessão nossa, no Ceará, para ajudar esse momento de crise. Doutor Marcos, a informação que o senhor nos passou é de 29 mil clientes sem luz agora, mas tem uma nota da Enel publicada às 8h34 desta terça-feira, informando 107.200 clientes ainda sem energia. Por isso que eu estou ressaltando os clientes sem energia oriundos do evento, Márcio, da sexta-feira passada, do evento climático da sexta-feira passada. 29 Deixar mil. bem claro. Isso. No dia 3 de novembro à noite, 2 milhões e 100 mil clientes ficaram sem energia. Nesse momento, esses 2 milhões e 100 mil clientes, 29 mil clientes estão sem energia. Agora, é evidente que no curso normal do dia a dia, clientes vão ficando sem energia e vão sendo recompostos diariamente, tá certo?
é um ônibus que bate num poste, é um galho de árvore que cai. Isso faz parte do curso normal de uma distribuidora de energia elétrica. Esse número ao qual você se referiu, ele é verdadeiro, mas ele não é, dentro dele estão os 29 mil clientes Entendi. que foram oriundos da sexta-feira, ou seja, o resíduo que temos dos 2 milhões e 100 mil clientes que ficaram sem energia por conta da tempestade da sexta-feira passada, são 29 mil clientes que nós pretendemos, com esse esforço, tentar reduzir isso a zero, se possível, ainda hoje. Bom, não é um número pequeno pular de 29 mil para 107.200, não é definitivamente um número pequeno, especialmente só se a gente pegar os 29 mil, não é um número pequeno. A gente sabe a dimensão do problema que foi na sexta-feira, mas nós conseguimos recompor 2 bilhões, se subtrairmos os 2 milhões e 100 mil, né, e 29 mil, você vai ver que nós conseguimos recompor 2 milhões e 70 mil em quase 4 dias. Então, o nosso esforço foi muito forte. Não é negando o esforço de vocês, mas ainda é um número muito grande, 29 mil pessoas sem energia. E é por isso que eu vou reforçar a pergunta que eu fiz ao senhor. Vai ser possível cumprir a promessa de devolver energia esta noite, terça-feira, a esses 29 mil, como foi prometido pela Enel? Esse é o nosso grande objetivo, Márcio. Hoje, às 11 horas da manhã, importante destacar isso, hoje às 11, como é que você recompõe uma rede elétrica onde postes foram quebrados, mais de 200 postes foram literalmente quebrados e arrancados, transformadores caíram, mais de 100 quilômetros de cabos até agora tiveram que ser recompostos. 100 quilômetros de cabos, Márcio, é a distância entre São Paulo e Campinas, só de cabos que foram danificados. Então, é algo, de fato, muito atípico e de uma magnitude muito grande. Bom, então, eu entendo que talvez não seja hoje, possível às 11 retomar, horas da então, manhã, a ligação. Só para concluir o raciocínio, claro. Só para concluir o raciocínio, hoje, às 11 horas da manhã, nós ainda tínhamos 44 árvores de grande porte sobre a rede elétrica que precisava ser retirada pela prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiros e junto com a Defesa Civil. Enquanto as árvores não são retiradas, você tem a imagem aí, eu não posso entrar para trocar os postes e os cabos. Por exemplo, essa imagem que você está colocando aí na tela, como é que você troca os cabos com as árvores sobre a rede? Então, tem que vir Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a prefeitura, né, para cortar a árvore, tirar a árvore, desobstruir a via, e aí a gente entra e vai tirar os postes quebrados e recompor a rede. Isso, evidentemente, não dá para cronometrar qual é o tempo disso. Agora, o avanço que nós conseguimos nesses 4 dias indica que a gente deve chegar no final do dia de hoje, terça-feira, muito próximo ou até mesmo zero, tá certo? A gente acredita nisso, nós acreditamos nisso, o nosso esforço tem sido diuturno, trabalhando 24 horas por dia, nesse momento com 1.200 equipes em campo sem descansar. Doutor Max, quem faz Esse a pergunta é o nosso agora... compromisso. Sabe por quê, Márcio? Porque nós, de fato, estamos fazendo isso porque nós entendemos que, em primeiro lugar, é nosso dever de ofício. Em segundo lugar, nós sabemos o transtorno que isso causa ao consumidor final e à sociedade. A energia elétrica é essencial, né, para a vida moderna. Ninguém vive sem energia. Quando falta energia, falta água, não é possível carregar o celular, né? Estraga-se alimentos. É um transtorno muito grande. Nós sabemos disso. Nós, mais do que ninguém, estamos empenhados nisso. Agora, é sempre bom lembrar, a magnitude desse fenômeno da sexta-feira foi muito forte, muito grande. Os meteorologistas, Márcio, todos os institutos previram uma tempestade com apenas 55 km por hora. Veio quase o dobro disso. Então, isso danificou, de fato, muito fortemente a rede. Esse é um dos riscos de ser uma concessionária numa cidade como São Paulo, com tantas árvores. É preciso ter preparo, é preciso se preparar para esses eventos que não são, infelizmente, não serão únicos e vão se repetir daqui para frente. Mas quem faz a pergunta agora, doutor Max, é a nossa analista de economia, Thaís Herédia. Thaís, por favor.
Obrigada, Márcio. Doutor Marcos, eu estava falando agora sobre os prejuízos das dezenas, centenas de milhares de clientes da Enel. Qual a programação para o ressarcimento? Há muita dúvida sobre que tipo de ressarcimento, como é que as pessoas vão conseguir ter acesso à Enel, qual vai ser o calendário para esse ressarcimento e o planejamento para isso. Ainda não está claro para ninguém como isso vai acontecer. Bom, o que a gente pode exatamente esclarecer aqui, Thaís, a Agência Nacional de Energia Elétrica, através dos seus regulamentos, tem 2 procedimentos, Resolução 1000 e um outro procedimento específico, onde ela estabelece os critérios e a forma de ressarcimento por danos elétricos a equipamentos eletroeletrônicos. Isso, inclusive, está consolidado há muitos anos no setor elétrico brasileiro. O cliente que tem um equipamento danificado e entende que isso foi por causa da rede elétrica, ele entra com um pedido de ressarcimento, o equipamento ele é analisado tecnicamente, se proceder, isso é pago dentro dos prazos estabelecidos pela agência. Da mesma maneira, a falta de energia, o tempo que o cliente ficou sem energia, isso também está previsto no PRODIST, que é um procedimento de distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica. Existe uma metodologia que calcula isso, e isso é pago ao cliente, é abatido na conta subsequente dele. Então, essas são as 2 formas onde estão normatizadas para ressarcimento de danos. Doutor Marcos, agora, deixa eu aproveitar, deixa eu só complementar aqui a pergunta, porque assim, a Enel tem batido muito na tecla de que foi um evento extraordinário, portanto, a Enel não pode ir além do que está escrito na norma e até por uma questão de risco moral, risco de reputação, ressarcir essas pessoas que acabaram também sendo vítimas e estão há 4 dias sem energia? Eu até completo a pergunta da Thaís Herédia. Só o setor de bar, restaurante e hotéis afirma que perdeu 500 milhões de reais nesses 4 dias de feriado em São Paulo, de Fórmula 1 em São Paulo. E o senhor mesmo disse, é gravíssimo não ter energia. O senhor se colocou no lugar dessas pessoas. O senhor viu o prejuízo que isso pode acontecer. E por isso que a pergunta da Thaís é tão importante. Não há dúvida disso. Nós, mais uma vez, reconhecemos o transtorno, sabemos disso. Há, evidentemente, todos os atenuantes de uma situação climática absolutamente excepcional, mas os instrumentos existem e são praticados. Agora, ontem, por exemplo, à noite, o que vocês se referem danos por perdas de alimento, etc. Isso não está previsto nem na legislação federal, nem na regulamentação do setor elétrico. Nós somos regidos por uma resolução específica, por um procedimento específico emanado do poder concedente, que é o governo federal, através da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, isso, ontem na reunião aqui no Palácio dos Bandeirantes, com a presença, inclusive, do governador Tarcísio de Freitas, e com a presença do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, acertou-se que as 5 distribuidoras do estado de São Paulo que foram afetadas, não foi só a Enel que foi afetada aqui na região metropolitana, essa frente, essa tempestade, ela tinha um comprimento, ela varreu todo o estado de São Paulo, ela tinha um comprimento de 400 quilômetros de extensão, ela varreu todo o estado de São Paulo. É importante que isso fique muito claro. E os institutos de meteorologia não conseguiram prever a sua dimensão e a sua magnitude. Então, as 5 distribuidoras que atuam no estado de São Paulo, inclusive a Enel, nós concordamos sob a coordenação da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o regulador do setor, tentar, num prazo de 30 dias, analisar essa regulamentação que emana do regulador para tentar encontrar alguma forma de flexibilizar essa regulamentação. Poderia ser o caso dos alimentos, doutor Marcos? Poderia ser o caso dos alimentos? Só 2 segundos, Thaís. Uma distribuidora de energia elétrica não pode fazer nada sem a prévia e expressa autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela é obrigada a cumprir os regramentos emanados do poder concedente. Então, se o poder concedente encontrar uma forma de consenso, né, que seja emanada dele, nós vamos cumprir, evidentemente.
Nós sabemos, temos a sensibilidade disso. Agora, o regramento precisa vir. Eu não posso fazer a revelia do regramento. A pergunta da Thaís Herédia foi ótima, te agradeço muito, Thaís. A gente vai ter também outros analistas participando dessa nossa entrevista aqui, mas ontem, durante a entrevista coletiva, até da qual o senhor, representantes da Enel, da ANEEL, do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes até levantou essa possibilidade do pequeno comerciante, aquele que, por exemplo, vende sorvete e perdeu todo o seu estoque de sorvete. Ele falou também de uma quitanda, o prejuízo que pode ter sofrido nesses 4 dias sem refrigeração para manter os seus produtos ali. Vai ter alguma prioridade para essas pessoas mais humildes, especialmente elas, como disse o prefeito, como disse também o governador, de ressarcir, ou pelo menos ouvi-las primeiro e buscar uma solução, especialmente para essas que certamente tiveram prejuízo? Perfeito, Márcio. O grupo que foi criado tem exatamente, e coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tem exatamente este objetivo. Agora, em paralelo a tudo isso, outros eventuais danos, natureza elétrica, natureza da falta de energia, nós estamos também orientados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que agora há pouco soltou um normativo a respeito, acelerando, né, dando vazão a isso para que isso seja o mais célere possível, diante dessa situação, né, de fato, excepcional. E o outro caso, que é o ressarcimento desses danos de perda de comida, que afetam muito, inclusive, a população de baixa renda, né, pequeníssimo comerciante, Dona Maria, que perdeu, isso está sob esse grupo, né, sob coordenação da ANEEL, que vai tentar analisar como é que a regulamentação pode ser flexibilizada para dar suporte legal a isso. Quem também tem pergunta para o senhor é o analista de política da CNN, Pedro Venceslau. Ele se junta ao nosso time agora e faz a sua pergunta. Pedro, por favor. Boa noite. O prefeito está lembrando aqui que são mais de 50 árvores que não se consegue fazer a remoção porque a Enel não tira a energia da fiação. Queria saber o que o senhor tem a comentar sobre isso. Boa noite, Pedro. Esclarecer para você que vou trazer dados de hoje às 9 horas com o meu time de operação. Nós tínhamos 44 árvores de grande porte aqui em São Paulo sobre a rede que precisavam ser retiradas, né, removidas para que a rede fosse reconstruída e recomposta. Esse é um trabalho que precisa ser feito de forma cooperativa, coordenada e integrada. Por quê? Porque são distintos entes que têm que estar juntos nesse momento, né, trabalhando para equacionar o problema. A árvore não pertence à distribuidora de energia elétrica, ela pertence ao município. A poda e o manejo de árvore é de responsabilidade, isso é uma legislação federal, é de responsabilidade do município, independentemente de ser São Paulo ou de qualquer outro dos 5.500 municípios desse país. Então, esse elemento arbóreo, quando ele cai, quando ele tomba, quando ele adoece, isso tem que ser tratado pelo município. Agora, nós temos uma rede majoritariamente aérea que compartilha o espaço público com essa vegetação. E muitas vezes é necessário, né, uma ação conjunta, sobretudo para essas árvores de grande porte. O município de São Paulo tem aproximadamente 650 mil árvores de grande porte. Olhando para frente, né, porque dentro de pouco tempo esse backlog aí de clientes vai ser resolvido. Mas o que a gente precisa, na linha do que o Márcio colocou inicialmente, é como a gente se preparar, como tornar a rede mais resiliente a esses fenômenos climáticos cada vez mais intensos que se repetem. Está aí a imagem do telhado de um prédio jogando sobre rede, telhado do posto, etc. Então, como fazer isso? Há 2 formas. Né? A primeira forma é essa convivência da rede elétrica, que é majoritariamente aérea. Eu tenho 41 mil quilômetros, vou repetir, 41 mil quilômetros de rede elétrica aérea. A circunferência equatorial da Terra tem 42 mil quilômetros. Então, é algo, de fato, de grande magnitude. Isso não vai ser, não é possível enterrar isso da noite para o dia, por óbvio, seria uma fortuna. Entretanto, a gente pode, né, de forma conjunta, municípios
e empresas de distribuição de energia elétrica trabalhar no sentido de fazer um levantamento mais amplo, né, um mapeamento dessas árvores, catalogar quais são os tipos, georreferenciá-las e, sobretudo, fazer uma análise fitossanitária da sanidade dessas árvores. Porque muitas vezes essas árvores estão danificadas sem que se perceba. Os cupins atacam o caule da árvore, ela está visivelmente saudável por fora. Quando chove, a copa da árvore fica muito mais pesada e ela quebra, o galho cai, o tronco cai e cai em cima, dependendo da magnitude dela, cai em cima da rede. Mas, doutor Max, assusta um pouco quando a gente ouve o senhor falando assim e o próprio governador de São Paulo ontem falando também, quando ele insistiu que cuidar das árvores, cuidar bem das árvores, como fez o estado do Paraná, ele deu até o exemplo do estado do Paraná, isso seria mais barato e mais eficiente para evitar tragédias como essa que nós estamos vivendo. Mas, definitivamente, o enterramento dos cabos não seria uma solução definitiva para esse problema? Entendo que é caríssimo esse processo, entendo as dificuldades financeiras para qualquer empresa, mas a gente não está falando aí de um subterfúgio? Claro que é importante também manter as árvores de pé, já que elas podem não atingir mais os cabos, mas podem atingir um carro, podem atingir a minha cabeça. Mas, definitivamente, só falar da questão arbórea e não falar do que pode ser feito, das propostas a serem feitas para enterrar esses fios, isso não é simplificar demais o problema? Márcio, por que o padrão de rede elétrica no Brasil é majoritariamente aéreo? Porque foi esse padrão de rede aéreo que, no início do século passado, permitiu que o Brasil hoje tenha a universalização do serviço de energia elétrica. Segundo o censo do IBGE, 99,8% dos lares brasileiros têm acesso à energia elétrica. Ou seja, somente nos grotões, sistemas isolados, é que não se tem. Mas a sociedade brasileira, né, toda tem acesso ao serviço de energia elétrica. E isso é motivo de orgulho nacional. Entretanto, isso precisa caber no bolso de todos, inclusive da população de baixa renda. Né? Max pode pagar a conta, Márcio Gomes pode pagar a conta, mas Dona Maria precisa também poder pagar a conta. E se a rede for enterrada de maneira massiva, né, em primeiro lugar, é um investimento gigantesco, Márcio. Nós estamos falando de 1 quilômetro de rede de distribuição aérea, da faixa de 8, 10, 12 vezes mais caro do que uma rede subterrânea, é mais caro, 8, 10, 12 vezes do que uma rede aérea. Consequentemente, isso não caberia no bolso, né, do consumidor, sobretudo aquele de baixa e média renda. Então, é preciso ter parcimônia, né, e fazer as soluções adequadas. O enterramento de rede, quanto engenheiro, né, com larga experiência no setor elétrico, quase 40 anos, eu te digo o seguinte, é uma solução? Mas não é uma solução que precisa ser aplicada de uma maneira muito serena, né, e muito seletiva. Por quê? Ou seja, áreas onde você tem grande densidade de carga, grande vegetação arbórea, grande densidade demográfica, mediante critérios, e fazer isso paulatinamente. Do contrário, Márcio, você vai fazer a conta crescer de uma maneira que seja inviável, sobretudo para a população de menor renda pagar. Doutor Caio, então, doutor Marcos, desculpe interromper o senhor, mas a gente tem tempo para mais uma pergunta e é o Caio Junqueira que vai fazer e talvez seja até nesse ponto, talvez, da manutenção do sistema ou como se relacionar. Caio, por favor. Eu vou para a política um pouco, Márcio. Max, em Goiás, o governador Ronaldo Caiado praticamente expulsou a Enel do estado. Aqui em São Paulo já tem uma CPI em andamento na Assembleia Legislativa, que inclusive amanhã deve aprovar a sua convocação. E uma nova CPI da Enel também nasce amanhã na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Sem falar no Ministério Público, que também está na cola aí da empresa. Vocês temem, de alguma maneira, vocês têm essa avaliação do risco de ocorrer aqui em São Paulo o mesmo que ocorreu em Goiás com a Enel? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, eu sou presidente da Enel Distribuição São Paulo, não respondo por Goiás, né, de forma alguma. Em segundo lugar, dizer que uma comissão parlamentar é sempre salutar, nós não temos nenhum problema, estamos participando e prestando todos os esclarecimentos à comissão parlamentar estabelecida
na Assembleia Legislativa de São Paulo, já estivemos lá no dia 18 de outubro, iremos lá novamente, nenhum problema, até porque os nossos dados todos de qualidade e confiabilidade do fornecimento de energia elétrica, do serviço que a gente presta, eles são hoje muito melhores do que eram 5 anos atrás, quando a Enel adquiriu a companhia, adquiriu o controle da companhia. Nesses 5 anos, 2018 a 2022, foram investidos 6,7 bilhões de reais na companhia. Isso dá uma média de 1,3 bilhão, né, por ano. O controlador anterior investia uma média anual de 0,8 bilhão. Estamos investindo 1,3. Né? É quase 80% a mais do que o controlador anterior investia. Com base nisso, os indicadores de qualidade, né, o DEC e o FEC são 2 indicadores de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, melhoraram. Por exemplo, o DEC saiu de 11,7 horas para 6,36 horas, ou seja, melhorou. Hoje ele é quase metade do que era no passado. O DEC representa o número médio de horas que um consumidor, em média, por ano, fica sem energia. Então, passados 5 anos, ele fica muito menos horas sem energia do que ficava no passado. E a quantidade de vezes que falta energia, em média, que são fatos e dados, era em 2017 6,22 vezes e fechamos 2022 com 3,4 vezes. Então, isso coloca, inclusive, a Enel Distribuição São Paulo, nesses 2 indicadores, no ranking da ANEEL de valores absolutos, em 6º lugar, no ranking de mais de 50 distribuidoras. Então, assim, fatos e dados, os indicadores de confiabilidade e qualidade vêm melhorando significativamente. Doutor Max, eu preciso interromper a entrevista. Um evento como esse, ele ataca a percepção, né? Ataca a percepção, porque é ruim para as pessoas. Agora, fatos e dados, quando a gente vai para o que está acontecendo de fato, na linha do tempo, em 5 anos, esses números hoje são muito melhores do que foram no passado. E certamente esses dados vão ser apresentados nas CPIs, nas comissões parlamentares de inquérito, tanto mais uma vez na Assembleia Legislativa como na Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado, Max Xavier Lins, presidente da Enel São Paulo, pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. A gente vai continuar acompanhando a situação neste momento em Paraisópolis, onde houve uma manifestação no começo da noite, na zona sul de São Paulo, onde moradores ainda estão sem energia e pelo próprio número que o senhor nos trouxe, 29 mil pessoas ainda estão sem luz na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e a expectativa é para ver se a promessa da Enel de normalizar esse atendimento, inclusive para essas 29 mil, até o fim da noite de terça-feira, será cumprido ou não. Boa noite, doutor Max, e mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, Márcio, quero te agradecer e mais uma vez aqui reiterar nosso compromisso, né, em resolver isso o mais rapidamente possível. Obrigado. Ok, muito obrigado.